Estamos reunidos então para mais uma formação e iniciamos então essa nossa formação do Evangelho segundo Marcos com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai-nos, Senhor, e ajudai-nos a realizar para que em vós tudo comece e tudo termine, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos também a oração para o nosso anjo da guarda, que ele nos auxilie durante esse tempo, para que abra mesmo, nos ajude a querer abrir a nossa inteligência para estarmos aqui e aprendermos sobre a palavra do Senhor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós vimos no encontro passado sobre a cura do paralítico. Vemos todo o processo, o que significa, todo o sentido místico, anagógico, eclesiológico, escatológico. E hoje nós vamos entender um pouquinho, antes da gente dar sequência ao Evangelho de São Marcos, nós vamos entender um pouquinho sobre quem são os fariseus. Os fariseus, eles não eram mestres da lei e nem líderes assim oficiais de Israel. Eles eram pessoas populares que tinham grande influência na multidão, nas massas. Eles achavam que os judeus, eles não poderiam viver verdadeiramente fiel se eles fossem governados por um pagão romano. Para eles, Israel deveria se separar completamente desses gentios que eram declarados impuros, para que somente dessa forma Deus pudesse resgatar a eles, porque assim eles seriam puros, não se contaminariam por ser governado e por ter relações com pessoas que não professavam a mesma fé. Então assim eles seriam dignos, seriam santos desse resgate que Deus tinha prometido lá no Antigo Testamento através dos profetas. A palavra fariseu em hebraica quer dizer perusim, e isso significa o quê? Separados. Então o próprio nome já designa o que eles queriam. Eles queriam que fossem separados. Eles não gostariam de ter contato nenhum com alguém que fosse pagão, que fosse impuro, que fosse politeísta, mas sim eles achavam que eles deveriam realmente ser separados, porque só eles seriam salvos. Eles consideravam então irrepreensivelmente, o que os fariseus faziam, daquela pureza ritual. Eles agarravam fortemente nos símbolos nacionais de Israel, que era o quê? A circuncisão, guardar o sábado, pagar o dízimo, lavar, o prato por dentro, por fora, as comidas que eram impuras e várias outras coisas. Eles desenvolveram então muitas leis, um corpo de leis de 613 leis para as práticas individuais que deveriam ser observadas junto com a lei de Moisés, que era os 10 mandamentos. Então os fariseus, o que eles faziam? Eles guardavam a antiga aliança e Jesus veio para nos trazer a nova aliança. Os fariseus, eles defendiam que eles deveriam ser separados, isolados, para sim ser puros. E Jesus faz o quê? Jesus vem para incluir. Não, tem como ser puro mesmo junto com todos, porque todos devem purificar e buscar a santidade. Então a chegada de Jesus
marcou então o fim dessa separação que eles tanto queriam, Israel tanto almejava, e o começo de uma família mundial. Os fariseus, então, eles eram obstinados por rituais, pelo nacionalismo, pela exatidão e observação das leis, pela preocupação desordenada que tinham. Aí eles acabavam distraindo do que era realmente necessário, dos pontos principais da lei divina, que era a justiça, a misericórdia, a fidelidade. E então, por isso, Jesus criticavam eles, porque eles realmente é aquele povo eleito, aquele povo que foi escolhido por Deus, que foi separado, que foi encaminhado até esse tempo que Jesus já estava ali. E aí eles se prendiam tanto nessas 613 leis, nesses rituais, que eles acabavam perdendo realmente o que era necessário. E Jesus veio então resgatar isso, e isso Jesus criticava, né? Que eles carregavam, colocavam fardos demais nas costas dos outros, mas eles mesmos não carregavam. Então, por isso, esse conflito entre os fariseus e Jesus. Jesus fazia de tudo para que eles caíssem em si e reconhecessem que ele realmente era aquele que deveria vir. Por isso, agora, a gente entendendo o porquê desse conflito entre os fariseus e Jesus, e porque também os fariseus não entendiam que Jesus era aquele prometido. Como eles eram tão nacionalistas, como eles guardavam assim todos os rituais, e Jesus vinha e fazia tudo ao contrário, eles falavam assim: nossa, de maneira alguma era ele, né? Vai vir um que vai vir como guerreiro, como um rei poderoso, para que possa à força, violentamente matar, exterminar, para que só a gente fique. Então assim, eles não reconheciam realmente quem era Jesus. Isso nos coloca muito a pensar, e nós? Será que a gente está criando um Deus segundo a nossa imagem? Será que a gente tem realmente certeza? Será que a gente tem um conhecimento verdadeiro de quem é esse Deus? Se Jesus viesse, se nós estivéssemos lá quando Jesus veio, será que nós também, por ter criado uma imagem de Jesus segundo a minha vontade, será que eu reconheceria que Jesus, aquele que fazia tudo o contrário, aquele que não fazia jejum, aquele que curava no dia de sábado, aquele que não lavava as mãos, aquele que comia com o pecador, será que eu reconheceria verdadeiramente como o Filho de Deus, o Messias que deveria vir ao mundo? Eu particularmente tenho as minhas dúvidas, e isso faz parte de muitos dias da minha oração, para que o Senhor realmente me ajude a reconhecê-lo como verdadeiramente Ele é, e não segundo a minha caixinha, os meus moldes, porque muitas vezes eu posso criar um Deus para mim que não é o verdadeiro Deus. Então, isso sim a gente tem que pedir muito nas nossas orações, para que a gente não fique preso a essas nossas ideias, mas que realmente a gente conheça esse Deus, esse verdadeiro Deus. Dando sequência agora à nossa formação, vamos pegar então Marcos capítulo 2, versículos 13 a 14. Chamado de Levi, e tornou a sair para a beira-mar. Toda a multidão ia até ele, e ele os ensinava. Ao passar, viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então nós vamos ver aqui que Jesus saiu de novo para perto do mar. Vamos lembrar então, Jesus estava em Cafarnaum, e aí ele foi para Galileia, e ele foi para perto do mar de Tiberíades, no lago,
no Mar da Galileia ou no Lago de Tiberíades. Então, se a gente vê aqui, a gente lembrar o sentido do mar é para o mundo, né? Então, Jesus veio de novo para o meio, para o mundo. E aí, o que ele fez? Ele viu Levi. Levi é Mateus. No Evangelho de Mateus, Mateus se autodiscrimina para mostrar que ele realmente era um pecador, ele era o cobrador de imposto. Já aqui no livro de Marcos, né, no Evangelho de São Marcos, ele diz que viu Levi, filho de Alfeu. Então não coloca Mateus, coloca Levi. E já no Evangelho de Lucas fala também Levi de Alfeu. Então os outros evangelistas sinóticos, eles não não quiseram discriminar que aquele cobrador de impostos era Mateus. Porém, como Levi era filho de Alfeu e Mateus era filho de Alfeu, Mateus quebra tudo e mostra, realmente é eu. Lembra que aqui a gente fala que Marcos escreveu segundo a visão de Pedro, por isso mostra tanta fragilidade de Pedro, por isso mostra Pedro que nega, Pedro que ira, Pedro que fala, vamos pôr fogo em todo mundo, vamos lançar fogo. Então assim, Pedro que duvida. Então, por isso que aqui também Marcos não colocou que era Mateus, mas Mateus sim, escrevendo o Evangelho, falou, não, esse sou eu também, esse cobrador de impostos. Então aqui a gente vê que cobrador de imposto era considerado aquela pessoa impura e pecadora. Por quê? Ele tinha contato frequente com gentios e ele era exposto a muita corrupção. Por quê? Ele muitas vezes era traidor, porque ele cobrava imposto e às vezes cobrava até mais do que a pessoa devia. Então ele era traidor da esperança de Israel por coletar imposto para os romanos. Então, visto também que ele extorquia e roubava as comissões para ele próprio desses impostos que ele cobrava. Então, nós vimos aqui que Jesus passou, né? E viu Mateus, filho de Alfeu, cobrador de imposto. Ele estava sentado na coletoria. Então, o que acontece aqui quando o que é esse sentado? É a nossa comodidade, é o nosso não querer sair do lugar, é a nossa paralisia. Na onde? Na coletoria. A coletoria era o lugar onde ele defraudava, era o lugar onde ele roubava, onde ele extorquia. Então, o que nós temos que ver aqui? Jesus passa e vê o nosso comodismo, a nossa paralisia, lembrando do Evangelho que a gente viu no encontro passado. E aí, mas a nossa paralisia aonde? No pecado. Naquele lugar que eu peco, Jesus vai até mim. Jesus se rebaixa, Jesus me tira do fosso, Jesus vai lá na lama, suja o pé nas minhas sujeiras, nas minhas imundícies, para me chamar, me tirar, me acordar. Então aqui isso tudo quer nos mostrar que o pecado nos paralisa e nos deixa cômodos. Ah, tá gostoso assim. O que tem? Todo mundo faz também, não faz mal. E isso aí não tá fazendo mal para ninguém, eu sempre fiz. Todo mundo sempre faz. Então isso Jesus quer nos provocar e nos chamar e nos tirar desse lugar de pecado que muitas das vezes a gente chama de pecado. Ai meu Deus, tem um nome que a gente fala, meu pecado de estimação. Eu já ouvi essa palavra. Esses são meus pecadinhos de estimação. Não devemos nos conformar com esse pecado de estimação. Voltando agora, então, o que Jesus falou? Siga-me. Seguir quer dizer imita-me. Deixa tudo isso aí.
Vem, larga a mão dessa vida, vamos ver vida nova, vamos converter, vamos fazer a metanoia. Então, por isso, Mateus deixou o posto de arrecadação, isto é, a sua segurança material, porque é ali que ele tinha o dinheiro para o seu sustento, para os seus luxos, para os seus prazeres, né, para os seus banquetes com todos aqueles grandes, né? E aí ele renunciou tudo que tinha para ser discípulo daquele que o inflamou interiormente com a sua voz. Que voz temos escutado? Quem estamos deixando, né, ser chamados? Já dizíamos isso no encontro passado. Quais são os 4, né? Quais são as pessoas que estou deixando conduzir a minha vida, mas essas pessoas estão me levando para onde? Eu lhe digo a mesma coisa aqui. Qual voz estamos ouvindo? A interior ou a exterior? Muitas vezes Mateus aqui, ele ouviu a voz que vinha de fora, mas aquilo moveu ele interiormente. Então muitas vezes nós temos realmente que estar sensíveis aos sinais externos, às coisas visíveis, para que provoque aquilo que em nós ainda adormece. Aquele movimento interno que vai fazer eu ter a coragem para ir e mudar de vida e deixar tudo aquilo que eu penso que é o meu sustento, que é a minha segurança. É deixar as redes, que nós já vimos também quando estudamos o primeiro capítulo, quando Jesus chama e eles deixam as redes. Tá bom, então ele levantou. Então, ele se colocou a caminho. Siga-me, quer dizer, imita-me. Mas para imitar eu posso continuar no pecado? Não, eu tenho que levantar e sair. Isto é, quando ele se levantou, ele rompeu, ele deixou seu passado, ele assumiu o compromisso de uma vida nova, que é o que eu dizia, a conversão. Então, ninguém que se converte verdadeiramente pode duvidar da salvação. Então Mateus aqui, no momento, assim, na hora ali, ele não falou assim, mas eu já pequei tanto, acho que eu nem vou seguir não, imagina, nem sei. Jamais a gente pode duvidar da misericórdia de Deus. Nós não somos juízes, nem dos outros e nem de nós mesmos. Temos que ser, às vezes, juízes de nós mesmos, no sentido de melhorar, mas não para nos condenar. Nos condenar ou salvar cabe a Jesus, que é o nosso único juiz. Então aqui o publicano virou apóstolo. Aderir e assumir o projeto de Deus, vivê-lo e segui-lo é o primeiro passo, mas esse passo depende de nós. Pois o Senhor diz hoje e agora, e diz para mim e diz para você, e disse para Mateus, segue-me. Qual resposta daremos a Jesus? Então, aqui nós vimos que os publicanos, vamos continuar, os publicanos, não, agora nós já vamos para uma outra parte. Então nós vemos aqui que Jesus passou, ele levantou e seguiu. Tá bom, vamos dar uma continuidade agora nos versículos de 15 a 17, para a gente entender o que essa metanoia, o que essa conversão provocou em Mateus. Aconteceu que, estando à mesa em casa de Levi, lembremos, Levi, Mateus, muitos publicanos e pecadores também estavam com Jesus e os seus discípulos, pois eram muitos os que o seguiam. Ora, os escribas dos fariseus, vendo-o comer com os pecadores e os publicanos, diziam ao discípulo dele, que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes.
Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então aqui Jesus vem e mostra que ele veio para os pecadores. Os publicanos, então, sentaram-se à mesa com Jesus. Não como os fariseus e os escribas, que escutavam Jesus e não abandonavam e faziam um banquete para receber Jesus. Então, os fariseus, os escribas, eles criticavam Jesus, eles estavam sempre seguindo Jesus. Está vendo a diferença de seguir e seguir? Mateus seguiu, levantou, foi. Isso provocou uma mudança. Então não adianta só eu ir e não mudar. Adianta só eu seguir, ouvir, achar bonito e não me transformar. Então aqui eles sempre escutavam Jesus, mas não mudavam. Estava lá só para criticar, ou então estava com o coração tão fechado que não conseguia fazer esse encontro e conhecer verdadeiramente Jesus, porque as vozes do mundo falavam mais alto e não deixava que a voz interna falasse com eles. Aqui então, os publicanos assumiram, seguiram e queriam converter. Então, esses sim se colocavam à mesa. E Mateus é esse banquete. Nós vamos ver que esse banquete aconteceu na casa de Mateus. Então Mateus, que sempre queria, extorquia, roubava e queria ganhar e queria guardar, agora o que ele faz? Se desapega, ele doa, ele dá um banquete. Para quem? Para aqueles que não podem devolver, para aqueles que não podem retribuí-lo. E aí, isso então faz com que os fariseus, os escribas e muitos outros também critiquem isso de Jesus. Então, quem recebe? O que nós aprendemos aqui? Em sentido místico. Depois nós vamos ver aqui que São Beda também nos ensina em sentido místico. Mas quem recebe Jesus Cristo na casa, quer dizer, no seu interior, tem com ele uma refeição espiritual. Tem com ele uma força para mudança de vida. Então não basta somente seguir. Temos também que chamar Jesus para dentro da nossa casa. Tanto é que na missa, na hora da Eucaristia, na hora que o Cordeiro, é levantado, se diz, eis o Cordeiro de Deus, o que nós respondemos? Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, minha casa. Mas dize uma palavra e serei salva. Por isso, então, temos que buscar forças. Olha que lindo. E aí a gente fala isso e a gente se prepara para receber a comunhão. Então, o que acontece quando a gente se prepara e fala, Senhor, eu não sou digna, mas entreis em minha casa, diz uma palavra, e aí o que acontece? Eu sou fortalecida com aquela Eucaristia, com o corpo, sangue, alma e divindade, que é o próprio Jesus que me toca e faz força em mim. E aí sim, a partir dessa força, desse alimento espiritual, que é real, porque é presença, Eucaristia, presença real de Jesus. E aí sim, eu rompo e tenho força para sair do meu pecado, sair da coletoria, sair do meu comodismo, me levantar. Então é isso que a Eucaristia nos traz. Romper com o homem velho, morrer, fazer o homem velho morrer e ficar lá no passado. Por isso o Senhor entra no coração arrependido. Por isso, ele entra nos homens de boa vontade. Por isso, a maravilha da missa, de no começo já dela, após a salvação, o que o sacerdote nos chama? Ao ato penitencial. Para que
a partir de um verdadeiro arrependimento que já começou desde a decisão que eu vou para a missa, naquele ato penitencial, os meus pecados veniais possam, a partir do meu arrependimento, do exame de consciência, ali na hora, eu ser perdoada, para que eu possa depois, não mesmo sendo digna, mas por uma palavra Jesus entrar na minha casa interior, me fortalecer e me fazer sair desse vício e levantar dessa coletoria e sair dessa comodidade que eu estou sentada. Assim como Mateus. E aí sim fazer o quê? Um banquete. E assim me alegrar, e assim ceiar. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, cearei com ele. O Senhor quer ceiar conosco, mas a decisão é minha. Ele me chama agora. Não importa o agora mesmo, não importa o minuto passado, não importa o que eu fiz antes de colocar o play e tomar a decisão de fazer essa formação. No dia de hoje, nesse minuto agora, Jesus te chama e pede para que possamos, que eu e você possa, a partir do minuto seguinte, dar voz à mulher nova, ao homem novo. Então aqui, Jesus reclina com o afeto naquele que crê e deleita com os mais inesgotáveis contentamentos ao alimentar essa alma. Isto é o verdadeiro banquete com Jesus. Isso é ceiar com Jesus. É deixar que Jesus passeie em nossa alma. Lembra que a gente já falou? Que a nossa alma deve ser um jardim onde Deus possa passear. E quando Ele passeia? No momento da comunhão. Quando Ele, presença real, faz de nós sua morada. Entra na nossa casa e expulsa tudo aquilo, tudo aquilo que é mal, Ele expulsa de lá de dentro. Eu vim para os pecadores, eu vim para os doentes, eu não vim para os justos. E é o meu coração e é o teu coração que Ele quer. E depende de nós, realmente, mais uma vez, o faça-se. Eu não sei, não me recordo se eu já falei, que nós somos, na história da nossa salvação, existe 4 faça-se. O primeiro, de Jesus, o outro de Maria, o outro é nosso, e o outro, primeiro de todos, foi da Trindade, que é a criação. Então, só para explicar, se eu não falei, mas se eu falei, vocês me desculpem, mas o primeiro faça-se, faça-se. Jesus na criação, Ele diz faça-se, e as águas e o mar e tudo foi criado. Depois Maria diz faça-se em mim segundo a tua palavra, e o verbo veio e se fez carne. E depois, no Horto das Oliveiras, Jesus fala: não seja feita a minha, mas a tua vontade. O faça-se de Jesus. E agora, o quarto faça-se é o nosso. E o que nós vamos responder para Jesus na noite de hoje? Que faça a vontade dele ou que continue sendo feita a minha? Então Jesus vai e repreende esses fariseus. Por quê? Porque eles se fazem de puros. Mas Jesus aqui não. Jesus rompe essa barreira. Acolhe todos que têm coração contrito e aí faz aquilo que eu falei para vocês. Ele funda a partir desse momento uma família universal e não separada. Então Jesus vem aqui nos mostrar que não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então Ele veio para mim. Ele veio para cada um de nós que sabe, que se conhece e sabe que se eu faço alguma coisa de bom, se eu não peque igual aquele estuprador, se eu não peque igual aquele que matou, se eu não peque igual aquele que roubou, é porque eu estou permitindo que a graça de Deus esteja em mim. Porque se Ele retirar a graça de mim, ou se eu não permitir endurecer meu coração,
eu vou fazer muito pior do que muitos desses. Por isso temos que ter muito cuidado, não somos juízes, porque se ainda não cometemos algo tenebroso que alguém já cometeu, é graça de Deus. Então somos pecadores, mas a graça nos basta. Basta-te a minha graça. E aonde nós vamos encontrar força? Para sair desse comodismo, para deixar que Jesus realmente, para que nossa alma seja o jardim onde Ele passeia, na Eucaristia, na palavra, na intimidade com esse Jesus que vem sempre nos visitar. Sempre. Ele anseia pelo nosso faça-se diário, Ele anseia pelo nosso sim diário, Ele fica ali na porta, como aquela criança que fica ali atrás da porta esperando, né, que algo vai acontecer, e a hora que abre a porta, ele já está ali. Então, assim, que possamos realmente nos deixar ser encontrados por esse Deus que só anseia que a gente abra a porta. Então, gente, hoje foi a respeito dessa partezinha que eu gostaria de comentar com vocês. Então, lembrando que a casa também, aqui no sentido, olha aqui, Jesus estava à mesa em casa do Mateus, na casa de Levi. E aí o que quer dizer? Junto com ele estava sentado várias pessoas. Então, olha a diferença. Jesus, casa aqui também quer dizer não só o nosso interior, mas em sentido eclesiológico, casa, comunidade. Tá vendo como que Jesus está, quando um ou mais estiver reunido em meu nome, ali eu estarei, em comunidade. Por isso a Trindade é comunidade perfeita. Por isso que nós devemos, por isso que Jesus enviava sempre 2 a 2. Por isso que nós sempre temos que estar em comunidade, ir na igreja, porque lá nós somos uma comunidade paroquial. Nós fazemos parte de uma comunidade maior, que é a nossa diocese. As outras dioceses fazem parte de uma maior ainda, que é a arquidiocese. Nós aqui fazemos parte também de uma comunidade, seja de oração, seja também lá no nosso trabalho. A gente pode fazer com que isso se torne verdadeiramente uma comunidade onde Jesus possa encontrar lugar para estar. Então, onde 2 ou mais estiver. Então, não é porque eu estou no meu serviço e eu não tenho tempo, não tenho tempo de fazer isso ou de fazer aquilo, mas eu participo também de uma pastoral. Essa pastoral é minha casa, é minha comunidade, e ali Jesus está. Para esses doentes, para esses pecadores. Mas lá no meu serviço também, não é porque eu não só, lá a gente não fala de Deus, lá é uma correria do dia a dia, do corre-corre, um atende o outro, mas se eu permito que dentro desse corre-corre haja lugar para Jesus estar, Ele estará. Porque aonde 2 ou mais estiver reunidos e tiver a certeza da presença de Deus, Ele ali está. Então, que possamos realmente, né, sentir também essa eleição que Mateus sentiu. E também aderir, como Mateus aderiu, mudando de vida, saindo, deixando. Nossa, mas é esse pecado que faz eu ganhar dinheiro, é esse pecado que faz eu ser mais querido e ser mais influente e vender mais. Não. Que possamos realmente abandonar isso. E aí, a partir desse momento, a gente possa exprimir em atos essa verdadeira fé. Essa fé de Jesus que vem comer com nós, pecadores. Aqui nós vemos que Jesus, ir na mesa antigamente, quando se comia com alguém, isso era um sinal de que as pessoas eram amigas, que as pessoas eram aceitas. Então aqui antigamente sentar junto para comer era sinal de amizade e de aceitação. Os fariseus
os consideravam más companhias. E um judeu religioso que vivesse, né, como a lei, um fariseu mesmo verdadeiro, um verdadeiro israelita, ele não deveria se associar a nenhum pecador. Então, no Antigo Testamento, Israel foi chamado a se separar e não ficar junto com os impuros, porque eles estavam sendo formados. Deus precisava fazer todo esse processo de formação conosco, com o povo dele. Primeiro nos separar, para depois nos mostrar, né? E aí Jesus vem para quê? Dar plenitude nessa lei. Atualizar essa lei. Se amar somente os que vos amam, que recompensa tereis? Então Jesus vem romper com essa lei de separação e vem trazer para nós a lei de incluir. Somos todos filhos de Deus, todos chamados à conversão, todos chamados a sermos santos. Então Jesus, essa nova e eterna aliança, vem atualizar a antiga aliança. Os 613 mandamentos, todos os rituais têm que dar lugar ao necessário, tem que dar lugar à misericórdia, tem que dar lugar à justiça e tem que dar lugar à fidelidade de um único e verdadeiro Deus. Se quisermos também perscrutar e fazer orações, com esse pedacinho também a gente consegue muita coisa. Aqui na perscrutação, se for na Bíblia de Jerusalém, a gente vai encontrar várias letrinhas onde nos levará em outros lugares. E aqui também vai, se for uma meditação, né, uma contemplação, aqui vai nos levar muitas vezes ao nosso chamado, à nossa conversão, o que precisamos mudar, o que temos que fazer. E aí, sim, agora então, vamos finalizar esse momento, que Jesus realmente possa vir em nosso encontro, que o Espírito Santo possa agora trabalhar com tudo isso que aqui aprendemos, para que realmente gerar frutos na nossa vida interior, e a partir do nosso interior, o nosso exterior ser transformado, e todos aqueles que conviverem conosco, que convivem conosco, colher esses frutos da nossa transformação. Aí, vamos agora então agradecer a Nossa Senhora, que fez parte também desse faça-se, né? Desse faça-se, que ela nos ajude também a dar e a dizer a Jesus: faça-se em nós, Senhor, segundo a tua vontade, como rezamos no Pai Nosso. Vamos rezar então uma Ave Maria, pedindo mesmo a força de Nossa Senhora, para que possamos cada dia renovar o nosso faça-se. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Até a próxima.